Fala pessoal, tudo bem? Salve, salve! Episódio 28 do Deu Liga. E vamos servir a napolitana. Boa. Gosta? Claro, quem é que não vai gostar? Vai, mano. Os argentinos adoram, né? Adoram uma napolitana. Pô, é espetacular. E aí eles fazem bem, né? Bem fininha, queijinho, presunto, mas não é desse napolitano que nós vamos falar, nem do picolé. Tradicional picolé napolitano do sorvete. Não, eu não falo mais de comida aqui, porque estão me ofendendo nos comentários. Não, né? vamos falar Vou me conter agora. Lucas, vamos falar de comida, Vamos falar. Temos que falar É o o que é melhor bom. É tema bom possível, beber, pô. é bom comer, né? Itália, não falar de comida é sacanagem, né? Exatamente. É bom massa, é bom carboidrato, é bom queijo, é bom vinho. E é bom fazer exercício também depois. É bom. Mas Também, a gente né? faz Fazer. exercício para Talvez poder comer. o erro Exatamente. seja esse. A vida é feita de equilíbrio, né? E equilíbrio, Lucas, de velho, nosso convidado, nosso italiano, homem que morou na Itália. Equilíbrio é o que, quando se fala de futebol, é o que falta, né? Principalmente para quem é do nosso tema de hoje, do Napoli, o Sul, né? A paixão, aquela coisa latina mesmo, né? Do futebol. E o Napoli, o clube que ressurgiu da cinza, o clube que teve a glória nos anos 80, que segue um pouco da trajetória de vida do Maradona, o Napoli, né? Ressurge e neste momento é o líder, não vamos zicar, né? Mas é o líder do campeonato italiano. Dá pra acreditar? Da última vez que eu vi, o Torino era o líder. E aí hoje tá em 11º. Não, Mas tá bom. bem, né? Não, tá bom. Bem. Depois que eu vi o Torino, o centroavante se machucou, o Zapata, teve uma lesão de ligamento, terminou o ano e terminou o Torino também. Virou o campeonato arrastado de sempre. Mas o campeonato do Torino não cair, né? Não era pra ser, né? Porque ele tem um orçamento pra ficar um pouco melhor do que não cair. Sei lá, deve ter o 10º orçamento do campeonato e fica em 10º do campeonato. Quase sempre isso. Mas é diferente do Napoli. O Napoli vive uma outra situação e eu acho que vai ser um bom tema. Acho que tem bastante pra gente conversar. É um tema de paixão, né? Dá pra acreditar nesse Napoli? Dá pra acreditar, Léo. Dá pra acreditar, ainda que a Inter de Milão seja uma equipe muito forte, esteja no cangote deles, né? O Napoli, dentro dessa ideia de equilíbrio, consegue, nos últimos 15 anos, se estabilizar na elite italiana e até conquistar campeonatos nesse meio tempo. Agora o Torino foi desfalcado pelo Napoli nessa temporada, né? Um dos grandes zagueiros da Série A no momento. Buongiorno faz uma ótima temporada, seleção italiana inclusive, bom pro Napoli, mal pro Diverio. Mas a boa, na negociação do Buongiorno teve uma coisa muito interessante. Diferentemente de outros jogadores, inclusive um da seleção brasileira, quando a Juventus foi procurar, ele... Na Juventus não. Na Juventus eu não vou. E ele... Não, na Juventus não. A gente falou, né, no outro episódio, nem vamos nos estender muito, mas que o capitão do Torino, ele é um símbolo. Ele é o cara que lê o nome de todos os mortos do acidente. Tem um símbolo. Não. Na Juventus eu não posso. Aí o Napoli veio, o Napoli não tinha nada a ver. E aí, Napoli e Juventus a rivalidade Napoli e Juventus forte, tem uma né? rivalidade. O Sul com o Norte tem uma rivalidade. O Napoli tem rivalidade com todos esses do Norte. Mas com o Torino não, especificamente, assim, mesmo que seja um do Sul e um do Norte. O Torino é a rivalidade, principalmente da parte do Torino com a Juventus. É que são como seriam Napoli e Torino da mesma classe social. Mais ou Boa, menos né? isso, mais ou menos isso. Eu acho uma coisa legal. Sabe que Napoli é a mais argentina das cidades italianas, eu acho. Esse negócio da paixão que a gente estava falando ali nos primeiros minutos. O pessoal brinca, né? Porque a Itália, Buenos Aires tem um quê de Europa. Eu acho que Napoli tem um quê de Buenos Aires, assim. É tudo vivido ao extremo. A sinaleira, por exemplo, o cara obedece quando quer. A comida é daquele jeito. É gritaria. E é tudo meio passional, assim. Na Copa do Mundo, quando a Argentina ganhou, a gente via aquelas cenas, sabe? Dos caras em cima das paradas de ônibus, se atirando de marquise. Napoli tinha assim, e tem uma história que eu acho que, até já, não sei se vocês tinham já separado isso, mas peço desculpa, que pra mim eu acho que é a melhor ilustração de Napoli. Quando Napoli ganha o primeiro campeonato, que é na edição 86-87, logo depois de Maradona ganha a Copa do Mundo, ele ganha o campeonato italiano com o Napoli, a cidade, né, enlouquece, vai todo mundo pra rua, e no outro dia amanhece pichado no cemitério da cidade. Vocês não sabem o que perderam. É muito bom, né? É uma festa
Então eu acho que vai ser tem tudo para ser um programa legal para falar da cidade e também desse clube que tem esse movimento passional muito forte. Então vamos fazer um programa legal. Vamos lá. Vamos chamar o índice desse programa legal? A era vitoriosa dos anos 80, a derrocada e a falência e a retomada com um novo dono, que já é nem tão novo assim, né? Nem tão novo. Mas é o cara que reergueu o clube. Para quem está no YouTube, deixa o like, né? O likezinho, a gente precisa do likezinho. Importante. Assina, né? O canal lá de GZH no YouTube. E aí, quando a gente tiver com o episódio no ar, tem moderação e tem resposta imediata. O Pedro Petrucci fica ali nas picapes. Os comentários bons, né? Para as ofensas, não. Os caras que dizem que tá comendo demais, né? Mas o Pedro é uruguaio, cara. Como é que o Pedro vai comer? Não tem doce como, de leite. Não tem como. Queijo. Não, doce. Mas queijo e milanesa não tem como escapar. Não tem como. Entendeu? Massa, é inevitável, né? E no caso do programa anterior era batata frita, que as papas são inevitáveis em qualquer prato uruguaio também. Então a gente tem que seguir apreciando o que é bom, o que é de bom. Uma das poucas vezes que eu fui a Punta, e aí eu fui numa pizzaria que tem ali na Gorleiro? Na Remanso. É de trás da Gorleiro. De trás da Gorleiro. E aí sentamos, eu e minha mulher, e aí o garçom veio assim, pediu uma pizza e ele assim, com queijo? Sim, com queijo, né? Óbvio, como é que pizza sem queijo? O Uruguai tá louco. O com queijo é o seguinte, eles pegam o queijo e encapam a pizza. Umas 2 vezes, né? Isso aí. Cara, que coisa espetacular. Maravilhoso, né? Maravilhoso isso. E essa aí que é a vida. Ficam criticando o que a gente come. Mas enfim. A era vitoriosa dos anos 80 do Napoli, ela tá muito ligada a Diego Armando, né? Sim, totalmente. Ele sai do Barcelona... sob desconfiança, porque ele chega no Barcelona comprado ao Boca Juniors, como grande novo fenômeno do futebol, mas não consegue jogar em Barcelona. Aí tem a lesão, né? No Barcelona. E ali também começa o envolvimento dele, é em Barcelona que começa o envolvimento dele com a cocaína, no momento da lesão. E ele chega ao Napoli, e aí aquela coisa, o Napoli precisava de um grande ídolo com o temperamento do Maradona, com o perfil do Maradona, é o cara certo pro lugar certo. E o Maradona precisava de um lugar que o acolhesse, né? E aí dá a química do Maradona, né? Ontem, me preparando aqui pro episódio, eu voltei a ver... Tem uma série de filmes, de 1 hora mais ou menos, tem no YouTube, se chama Campeonato Io Ti Amo, que é em italiano e tal, eles contam a história de todos os campeonatos. É como se fosse um resumo do campeonato, assim, do que ia acontecendo. Na primeira semana do Maradona, ele era a grande estrela do mundo, tá? Quando começa o campeonato de 87, ele é a estrela do mundo. 86, 87, porque ele tinha acabado de ganhar a Copa do Mundo e, convenhamos, talvez tenha sido, de todas as Copas do Mundo, a que mais um jogador fez diferença. Né? Bom, então ele chega como todos os holofotes nele, Napoli vira o centro da Itália, tinha, por causa disso, uma certa pressão pro Napoli ganhar, e na primeira semana, ele estreia um jogo fora de casa, o Napoli ganha 1-0, ele faz um gol a Maradona, assim, ele sai a drible, chuta no canto, o goleiro não alcança, e era um outro mundo, então ele dá entrevista na saída do campo, já no dia seguinte a isso, aparece uma equipe de reportagem dentro de um hospital, uma mulher e um bebê, e a mulher diz, o nome desse bebê é Diego Armando, porque é o nome do pai dele. Como assim? E ele casado, com um filho pequeno, com a mulher grávida, ele disse, não, esse filho não é meu. E é muito engraçado, porque é outro tempo, então o repórter tá lá e diz, Maradona, uma senhora no hospital lá dizendo que o filho é teu. Não, pode falar com o meu advogado, não é meu isso. E agora, tá, tudo bem, não quero falar desse assunto. Tá, vamos falar de futebol? Não, também não quero falar de futebol, mas é tudo... Então, ele disse, poxa, primeiro dia já tem uma coisa pra inventar de mim? Não, esse filho não é meu. Então já começa uma onda, ele tem é tudo extremado, é tudo na loucura, é tudo um mundo já próprio dele. E ele soube lidar muito bem com isso nesse primeiro ano. Eu acho que ele se encontrou, né? Ele sentiu no lugar dele. Ele se sentiu em casa. Porque o temperamento é muito... O argentino tem muito do italiano, né? A primeira, aquela coisa da família. Os argentinos são muito família. Né? E a coisa de falar alto, de gesticular, tem muita influência, né? Tu é uruguaio, né? Mas enfim, teus vizinhos. É uma cena clássica, é o aquecimento do Maradona antes dos jogos, né? Sim. Ele entra em campo de jaqueta, com o calçãozinho curto, as coxas fortes que ele sempre teve, né? E ali ele começa a peneirar a bola e fazer malabarismo e tal. Aquilo ali já era um show à parte antes do jogo do Napoli.
Era uma cena muito clássica que todo jogo acontecia, mas tem um vídeo que viralizou aí, que é esse da jaqueta e tal, que é clássico também, né? Antes do jogo já era um show à parte. Hoje a gente não vê isso. O aquecimento, os jogadores não fazem esse mais controlado malabarismo, hoje, né? Não, E ele sabia que ali ele era o centro das atenções, o estádio olímpico estava todo voltado para ele, e ele dava um show antes da bola rolar no aquecimento. Talvez ele já pensasse nisso de assim, os caras vão me olhar. Claro. E os caras do outro lado, olha lá o que esse cara tá fazendo com a bola, já agora. Só para aquecer o que ele tá fazendo. Hoje ele tá num dia bom. Hoje... Era que nem quando o cara jogava bola e ia jogar contra outro time, e no outro time tu ficava olhando o aquecimento deles. Aquele cara é destro, aquele cara é canhoto. Aí daqui a pouco o cara invertia o pé. Pô, cara, o perna desse cara chuta. Tinha um pouco disso. E tinha um show, né? Era divertido já ver como ele levantava a bola. Ele vai correndo pra bola, ele nem mudava a passada e a bola já levantava e já seguia. Então, era um espetáculo. E o Napoli, antes disso, nunca tinha ganho um título. Não, era um foi clube do sul pobre, né, que sofre preconceito. Com alguns times bons de anos anteriores, tipo Altafini jogou no Napoli. Era um time muito tradicional, Mazzola, né? Que brasileiro que vai jogar na Itália, troca de país, troca de nacionalidade também. Mas faltava o salto, faltava ser campeão. E o Maradona vem para dar essa mudança. Além do Maradona, nesse primeiro ano do Napoli, joga um centroavante chamado Carnevale. Sim, me lembro. Que Cabeludo? Foi muito bem. Foi o que o Careca foi depois pro Maradona. Nesse primeiro ano era o Carnevale. Ele e o Maradona, eles tinham muito entrosamento. Eles se entendiam muito bem dentro de campo. Claro que era muito... Jogar com o Maradona é fácil. Difícil jogar com o Marcos Souza. Do ponto de vista midiático... Não o da Globo, o genérico. O genérico? O genérico, tá certo. Do ponto de vista midiático, por que não se escolheu, por exemplo, uma ida para os outros grandes do país? Uma Juventus, uma Inter, um Milan? Olha, eu não sei se teve oportunidade, tá? Porque ele saiu do Barcelona... não digo que pela porta dos fundos, mas ele saiu do Barcelona mais decepcionando do que confirmando. Ele surge fenômeno no Argentino Júnior, vai pro Boca, do Boca vai pro Barcelona. Sim, é rápido, então, né? Sabe, o cara vai pro Barcelona, tem expectativa de que no Barcelona ele vai mudar. E no Barcelona não foi o estouro que se esperava. Ele teve a lesão, né? Teve uma lesão. Tem aquela cena da briga dele, que ele vai brigar com os jogadores do Atlético Bilbao, uma coisa... Sabe que tem uma cena naquela selvagem. briga que ele dá com o joelho, tem um cara que tá deitado caído no chão, ele vem... Ele dá um soco no cara, o cara cai, quando o cara vai levantar, ele vem e dá com o joelho. Aquele cara teve que fazer uma cirurgia. Possivelmente. Teve que fazer uma cirurgia. E ele era muito forte, né? Sim. Nesse momento do Napoli, é um momento também que vai mudando na Europa isso. O jogador já chega na Europa e também vai se transformando. Um cara que era muito bom nessa época, muito bom nessa época, brasileiro, era o Dirceu. Sim. Jogava no Avellino. Ele foi campeão italiano com o Verona. O Dirceu, ele joga a Copa de 78, eu não sei se já não tá na Itália na Copa de 78, porque em 82 talvez. Ele tava na Itália. Isso. Ele era o único brasileiro que jogava fora daquela seleção. E dá uma olhada como ele também é um cara troncudo já quando ele vai pra Itália, ele não é um cara alto, mas ele é um cara troncudo. Os jogadores, a Itália era famosa nessa época por ter defensores muito bons e muitas vezes viris, então os caras tinham que aguentar muito tranco. Outro cara que surge nessa época do Napoli e que é muito festejado, que faz muito sucesso na Europa, e eu acredito também esse sucesso ao que o Maradona fez, de destacar um time inteiro, foi o zagueiro Ferrara. Ele começa no Napoli, é o primeiro ano dele, se destaca ali, depois ele marca a época na Juventus, marca a época na seleção italiana, mas ali... Esse time do Napoli, de 86 e 87, começa a ter esses jogadores que vão aparecer depois. O time se consolida, são 4 anos de muito sucesso, mas eu acho que é muito puxado por ter um craque desse nível aí. No episódio dos Bad Boys, a gente perguntou se o Maradona era um bad boy, né? Até por essas brigas, enfim, que ele se envolvia ao longo da carreira. E eu citei um ponto também que tem que saber separar o quanto é preconceito e o quanto é realidade na disputa norte-sul da Itália, que tem todo um contexto de muitas vezes o norte dizer que o sul é da Comorra. Isso. A máfia domina o sul e tal, e o que de fato tinha a relação do Maradona com a máfia
e algumas facilidades que ofereciam a ele na época, né? Porque muitos jornalistas, muitas matérias saíam da relação dele com a máfia e o quanto isso facilitava a vida dele em Nápoles também, até para transgredir algumas regras, por exemplo. Não, ele fazia tudo, né? E a proximidade que ele tinha com os líderes, com os mafiosos, enfim, a relação extra-campo, ele argumentava que era só amizade, alguns já acusavam de realmente ele estar fazendo coisas ilícitas, mas o fato é que, por estar cercado e protegido também pelos mafiosos, já que eram amigos dele, ele se sentia mais confortável em Nápoles também, né? Isso tornava um cenário para o Maradona mais tranquilo de se concentrar no futebol. Tem uma história que eu vi num corte que o Coppola, que era o empresário dele, o Guillermo Coppola, conta que o Maradona queria uma Ferrari, mas ele não queria vermelha. E aí o Coppola explica, Maradona, Ferrari é vermelha. Não quero vermelha, eu quero preta. E aí eu quero. Resolve. Eu quero uma Ferrari, mas eu não quero vermelha. E aí o Coppola vai e consegue convencer os caras da Ferrari a fazer uma Ferrari especial para ele. E aí diz que ele voava por Nápoles. E nenhum policial reclamava ou fazia ele parar ou não. E aí quem saiu à noite com ele, acho que foi o Careca, com uma entrevista, disse que era assustador andar com ele na madrugada em Nápoles. Né? E falando dessa questão dele ter encontrado um lugar para ele em Nápoles, do acolhimento, eu li uma matéria que o GE. Globo publicou na época da morte do Maradona. Eles descobriram que tem um cara que tem um pequeno museu do Maradona, com a chuteira que ele usou a Puma contra o gol contra a Bélgica, com o primeiro contrato dele e tal. E aí foram atrás da história. E esse cara, ele é filho da governanta do Maradona. E aí a história vai se desenrolando. O Maradona vai num jantar e se apaixona pela... Ele morava num hotel, ele morou os primeiros meses num hotel, e ele se apaixona pela comida, ele quer saber quem é que fez. E aí ele contrata a cozinheira para ser a governanta da casa dele. A governanta era casada com o zelador do estádio São Paulo. E a filha deles acaba sendo a babá da Dalma e da Giannina. E olha que loucura. Aí, em 2010, a Dalma vai a Nápoles e o Maradona faz questão que ela fique hospedada na casa da governanta, para mostrar da origem, que a gente não mudou, que é família. E aí o filho da governanta, que tem esse museu, disse, olha, minha mãe tem 10 filhos e ficou com 11, porque ela tratava o Maradona. E o Maradona, pouco antes de morrer, ligava para conversar, ele vai visitar, né? Inclusive esse cara que era o zelador, que é o Salvério, ele morre de câncer anos antes da morte do Maradona, e toda segunda-feira o Maradona organizava um jogo. E ele participava, o zelador, e amigos jogavam futsal ou futebol society. Então ele se encontrou ali, né? Ele encontrou gente como ele. E acho que, o sul da Itália é muito isso, né? De gente comum, de gente de família, de abraçar, né? De ter a proximidade. Eu não tive a experiência de morar em Nápoles, que já é uma cidade grande do sul da Itália. Ela é a referência do sul da Itália. Uhum. Se a gente considerar sul, Roma como limite, sul para baixo de Roma, Nápoles é a grande cidade, assim. E ela guarda umas características das cidades menores, que essa sim, sei lá, conheci um pouco melhor, que é a característica de cidade menor do interior do Rio Grande do Sul. Vai a pé na casa do avô, da avó, dos amigos, de ficar na praça, de ter a regra própria do bairro, aquela coisa assim. Nápoles tem isso aí. Tem uma pizza muito famosa, né? A qualidade da massa ser muito famosa, ainda que no resto da Itália também tenha pizzas de qualidade conhecida, mas Nápoles tem essa característica. E, de certa forma, por mais que já seja, obviamente, uma cidade histórica, como todas da Itália são, ela tem uma mudança, porque o futebol traz esse efeito, né? A gente pensa em Nápoles e associa também, mesmo quem não é muito... Se a pessoa tem 45 anos ou mais, por exemplo, se falar em Nápoles, a pessoa não, mas Nápoles é do Maradona. Tem uma coisa do futebol, assim. Hoje tem um culto, né? Eu nunca fui a Nápoles, mas vendo vídeos e pesquisando, tem um culto ao Maradona. Parece que tá em Buenos Aires. As lojas vendem a camisa do Nápoles, a faixa do Maradona, murais, prédios inteiros pintados com a imagem do Maradona, porque ele transformou o clube, né? Um clube que foi sempre um clube mediano. Se a gente fosse comparar no Brasil, seria o que o Napoli? Coritiba?
Não, acho que talvez mais. Porque é um pouco diferente, porque não tem a rivalidade local. O Curitiba divide com o Atlético Paranaense, a cidade. A dupla Grenal divide. No Brasil tem mais... Não sei, teria que pensar num time que não tivesse uma força local muito grande sem uma concorrência local. Não sei, tô pensando... É que em algum outro centro, são muitos clubes, né, que todos têm um rival, né? Fortaleza tem um rival, o Sport tem rival, mas é um clube de porte médio, seria ele dessa é categoria. Do segundo escalão, sim. Se a gente considerar o primeiro escalão, Juventus, Milan e Inter, o Napoli vem na segunda prateleira, assim, com a Roma, com a Lazio. Quando comecei a acompanhar futebol, e aí começava a passar o campeonato italiano, a Roma pelo Falcão, né? Lazio, era muito famosa, e Milan. Eram os clubes, para mim, os que mais batiam, né? Tanto que Milan e Lazio estavam no escândalo, né? Primeiro escândalo, eles foram rebaixados. O Paulo Rossi jogava no Milan, né? E é rebaixado e ele é afastado. Aí os dois foram rebaixados. O Paulo Rossi jogava na Juventus, e foi afastado. E volta na Copa. O Milan contrata ele depois. E o Milan e o Lazio foram rebaixados. A Juventus foi rebaixada 2 ou 3 vezes também por escândalo de corrupção. É uma época... Pra gente voltar ainda e não perder esse período do Maradona, é uma época de prosperidade do futebol italiano. É o recomeço, que ele abre as portas de novo no início dos anos 80 ali, depois de fechar, né, para estrangeiros e tal, abre as portas. E aí chega Falcão, chega Cerezo, chega Maradona, Zico, Sócrates, o Dirceu, vão se reabrindo as portas. E é uma época de dinheiro. E é uma época... É o começo da época que a Itália marca o futebol europeu com... é o Napoli do Maradona. É o Milan dos holandeses. É a Inter dos alemães. É a Juventus, que nesse primeiro ano do Maradona, é o último ano do Platini. O Torino abre as portas lá pro Polster. E depois pro Miller, que é austríaco. Vai abrindo... É uma época de prosperidade do futebol italiano, com muito time bom. Um pouco depois disso vem o Parma, que pega o último ano do Maradona. É o começo do Parma com o dinheiro da Parmalat. Então, é uma época de um campeonato muito, muito valorizado. Uma Copa do Mundo em 90, né? Uma Copa do Mundo no país também. Na década, né? Que Napoli torce pro Maradona. Esse é um capítulo que a gente tem que falar. Sim, que o Maradona faz o país, parte do país, torcer contra a seleção italiana. Uma semifinal de Copa do Mundo. Na semifinal. E ali é uma marca da história do Maradona. Já que a gente avançou. Semifinal da Copa do Mundo de 90 é Itália e Argentina. No estádio, por coincidência, no estádio São Paulo de Nápoles, ultra lotado. E ele fazendo aquele jogo de eles não gostam de vocês, eles criticam vocês. Até ali, Nápoles apoiava o grande ídolo da história da cidade, do esportivo. Até ali. No dia do jogo, como aconteceu aqui, como aconteceu em qualquer lugar, dá o negócio. Sabe? É agora. É o país do time, é o país do cara. E na hora de escolher entre o país e o Maradona, com toda aquela... Mesmo com toda essa... de um Maradona dizendo, olha, o outro lado não gosta, o norte não gosta de vocês, não gosta de nós. Não sei, naquele dia, na hora do hino argentino, tem a torcida vaia. E a câmera filma o Maradona e ele diz bem claro, ele faz bem espaçado para todo mundo entender. Hijos de puta. E ali rompe, ali termina. Ao final o Napoli já tinha sido campeão italiano, 2 vezes, era o segundo título. Sim. Daí já é o Napoli do Careca, já é o Napoli do alemão. É o trio Macagi, Maradona, Careca e Giordano. Giordano, isso. Era que já jogava em 87 também. Ali rompe, ali é a cidade e o Maradona... E depois tem a prisão dele. Depois foi preso, aí tem várias coisas. Aí tem a retaliação. Ele ainda joga mais 1 ano, 2 ainda, né? Ele foi campeão da Europa num desses anos, num desses campeonatos europeus, que não é a Champions League. Ele foi campeão, mas ali tem um baque. Ali tem um baque. E aí o capítulo interessante é que ele escolhe o Careca, né? Ele escolhe o Careca para jogar no Napoli. Ele sugere a contratação do Careca. E vira o grande amigo dele, né? E depois tem uma história que era muito polêmica, que o alemão dá uma entrevista falando das festas que aconteciam nos iates. Né, que eles iam para os iates, as festas, daqui a pouco encostava uma outra lancha, o alemão disse, chegavam pessoas lá, ele ia conversar, e aí depois o alemão desmente tudo, né? Porque dá uma repercussão mundial isso, né? Claro. Que são aquelas relações do Maradona. Os amigos do Maradona. Os amigos, né? Imagina, tu é o dono da cidade, craque do time,
Né? Tem uma história também que hoje aparece muito nos cortes de que ele vai jogar uma partida... Um bairro? Num bairro. Uma vila? Que chega pra ele uma história de que um menino precisava de uma ajuda para fazer uma cirurgia, uma doença rara, e ele disse, não, eu vou. E é um campo de barro. Não, é de barro, chovendo, barro, vila total, lama, assim, coisa mais linda. E ele se encontra, porque aquilo ali é a origem dele, né, em Vila Fiorito. E ele vai, e ele não só ajuda a alavancar a campanha, como ele paga o restante que falta para fazer a cirurgia. E depois, esse menino é apresentado ao Maradona num programa de TV, ele salva a vida do menino. E era uma doença rara. Então, tudo isso faz a construção do Maradona. Tu imagina, ele é o craque do time, ele tem todo esse envolvimento, né? Numa cidade apaixonada por futebol, com essas relações que tem, né, da máfia e tal. Cara, é a química perfeita. É o filme, né, pro cara do qual nós vamos falar no terceiro ponto aqui do nosso índice. Eu vou chamar o segundo ponto, que é aí a queda, né, a derrocada e a falência do Napoli, né? Que vai descendo a ladeira, que vai se despedaçando, e chega um momento em que o Napoli fecha praticamente. Isso é 2004, que é decretada a falência, né, Lucas? Isso, ele volta à realidade dele como se fosse, Léo. E a justiça italiana, depois de verificar as dívidas do clube, acho que chegava a mais de 70 milhões de euros, né? Decreta que o clube só poderia se manter em funcionamento se alguém bancasse, se alguém comprasse a instituição e assumisse as dívidas do Napoli. Voltou à realidade de um clube médio, de um clube menor do que os gigantes do país. E aí aparece talvez o principal personagem da história do Napoli pós-Maradona. Sim, Aurélio de Laurentiis, né? Sobrinho cineasta do Dino de Laurentiis, grande cineasta italiano que ganhou o Oscar em 1956, se eu não estou enganado, né? Por Noites de Cabiria. E o Aurélio de Laurentiis é um grande produtor de cinema. Ele faz os Esqueceram de Mim italianos. A especialidade são longas-metragens natalinas, né? E a família é contra ele assumir o clube. E é contra, a mulher dele se posiciona contra. E ele, que é um cara nascido em Roma, mas que se radicou em Nápoles. Né? E ele assume o Napoli. Eu estava vendo uma entrevista de um jogador chamado Robson, que era da Udinese. E quando ele compra o Napoli, ele compra... acho que ele não esperava comprar o Napoli. Ele não tem nada. E ele chama um executivo que era o cara da Udinese. E esse cara leva esse jogador brasileiro. O jogador conta que chegava no treino, tinha 7 pessoas. 7 jogadores. E o preparador físico. Eles não tinham bola, não tinham camiseta, não tinham calção. Aí eles foram numa loja dos chineses, que é muito comum na Europa. Os 1,99 na Europa são todos chineses. E aí eles compram camisetas, calções e meiões, fazem uma vaquinha, os jogadores fazem uma vaquinha, e eles vão numa feira e compram aquelas bolas preta e branca de couro. E eles vão treinar. E disse, cara, onde é que eu tô com a cabeça? Eu saí de um clube da Série A, ele tava jogando no Salernitana. Salernitana, acho que é. E ele disse, eu saio de um time da Série A, e onde eu vim me meter? E aí, aquela situação, 7 jogadores treinando num campo, e aí disse que na segunda semana o Aurélio de Laurentiis chega, reúne todos, não, eu comprei o clube, eu vou assumir, não vai ser assim. E ele monta um time às pressas, e o Napoli sobe na temporada 2006, 2007, né? Isso, 2007, se não me engano. 2006, 2007. Isso aí. A primeira temporada já sobe, e aí ele também... ele teve que mudar o nome do time, né? Sim. Vira Napoli Soccer. Isso. E aí depois ele recupera na justiça um nome que é Napoli Esportivo Società Esportiva Calcio-Napoli. Aí ele SC. recupera na justiça, e o Napoli sobe para a Série A como a Juventus, que tinha sido rebaixada. Exatamente, eles voltam no mesmo ano. Voltam no mesmo a ano, Juventus né? foi rebaixada naquele ano da Copa do Mundo, que a Itália vence. A Juventus tinha sido rebaixada, joga a segunda divisão e volta com o Napoli nessa retomada aí dos tradicionais do futebol italiano. No ano que o Milan é campeão da Champions League, com o Kaká sendo o melhor do mundo. Isso. Né? Então, ele volta tem no esse ano impacto. na contratação no final de 2007. É uma época que consagra a Inter de Milão. A Inter de Milão empilha campeonato. Em seguida, com a chegada do Mourinho. Moratti, né? Ainda com a família Moratti, eles com o Mourinho, eles empilham um troféu. Adriano, imperador no primeiro ano. Enfim. Porque também a concorrência tinha diminuído muito. Sim. O Udinese surge, né, como uma potência, o Antônio Di Natale, esses caras assim, mas faltava a grife dos dois. Sim. E aí o Napoli volta para também devolver um pouco de protagonismo para o Sul. A Udinese surge porque eu acho que é o primeiro caso de multiclubes, né?
que o dono da Udinese era dono do Granada da Espanha e do Watford da Inglaterra, né? Isso. Inclusive, o que a Udinese fazia? Vinha buscar jogadores jovens no Brasil. Eu acho que é o primeiro caso. É o Newton do Grêmio, né? O Newton jogou na Udinese, depois emprestado pro Watford. O Nico Lopes também viveu algo parecido. O Nico Lopes, com 17 anos, é levado, giro também ali, né, nos países. Então, assim, eles vêm buscar jogadores... O Edenilson joga na Udinese. Eles vêm buscar jogadores jovens aqui a preço mais baixo para tentar potencializar, e alguns circulavam pelos 3 clubes, né? Jogavam... Mike Cosuel também. Esse aí é odiado lá, porque ele faz uma cavadinha. Tem uma história maravilhosa. A cavadinha. É verdade. A cavadinha no primeiro jogo. Estreia dele, pré-Champions League, vai pros pênaltis, ele bate cavadinha, o goleiro fica parado no meio do gol e pega. Primeiro lance do cara. Eu acho que ele tinha uma passagem de sucesso, não sucesso, mas de um bom desempenho na Alemanha, se não me engano. E aí vai para o Hoffenheim, né? Hoffenheim. Isso aí. E o Edenilson, jogador do Grêmio hoje, ex-Inter, amigo pessoal de Bruno Fernandes. Porque jogaram juntos no meio-campo da Udinese. Ah, é? São amigos pessoais, inclusive. Sim, porque o Edenilson é um cara que sai do Caxias, vai pro Corinthians, joga mais como lateral direito até no Corinthians. Ele não tinha tanto espaço naquele Corinthians campeão do mundo. E vai muito barato. E quando o Inter busca o Edenilson, ele tá no Genoa, né? Tá no Genoa, isso aí. Ele já não tá mais já é a segunda passagem dele lá na Itália. E aí, a partir de 2007, isso que a Udinese sobe, porque o Napoli sobe, porque 2005, 2006 ele sobe pra Série A, pra Série Sim, B. ele tem acessos Série B. E aí, esse 6 e 7 ele sobe, né? E aí ele recupera o nome, e desde lá nunca mais caiu, se estabeleceu. Sim. E aí chega o ápice com o time campeão italiano em 2023, que é a consolidação do ressurgimento do... mas tem uma preparação para isso, né? O Napoli de Hamsik, Lavezzi e Cavani é quando eu começo a olhar de novo, por causa do Cavani, óbvio, mas também por causa do cabelo do Hamsik, né? Começa a olhar o Napoli, pô, esse time aí joga, né? Isso. Que é o Cavani buscado no Palermo. Isso. Ele sai do Danúbio direto pro Palermo, né? No Sub-20, Mundial Sub-20. Isso aí. E 2007. Aí vai pro... E até uma margem de lucro que ele começa a ver nos jogadores que ele estava prospectando no mercado. O Napoli, por exemplo, ele tira o Cavani, se eu não me engano, por 11 ou 12 milhões de euros do Palermo, que já era um valor significativo para aquela época, 2008, se eu não me engano, né? 2009, Ele chega a jogar no Palermo uns 2 anos. Isso, foram 2 temporadas. Camisa rosa. E quando ele sai para o PSG, é na casa dos 60 milhões de euros. Então tem uma taxa de conversão aí muito grande, né? De um cara que traz retorno técnico e traz o retorno para os cofres do clube. Algo que aconteceu com o Cavani, mas aconteceu com o Lavezzi também. Também que vai para o PSG também. Que vem direto da América do Sul para Nápoles. E acontece com o Hamsik também num outro nível, porque é um cara que chega por 5 milhões, também estava na Itália, era do Brescia, se eu não me engano. E aí ele vai sair depois de mais de 10 temporadas do clube para jogar na China por 20 milhões. Então, 15 milhões de lucro nessa negociação, mais o tempo de casa. Um cara que jogou Copa do Mundo pela sua seleção, na época que fardava no Napoli. Em 2018, eu fui ao Uruguai para fazer uma reportagem que ia ter Uruguai podia ter Brasil e Uruguai na semifinal, não teve nenhum dos dois, mas eu fiquei lá e acompanhei o jogo do Uruguai contra a França. E fui na casa do pai do Cavani, o São Luís. E ele diz... Em Salto. E aí ele diz que o Cavani já jogava no PSG, ele disse que ele não era feliz em Paris. Ele não... A felicidade ele tinha encontrado em Nápoles. Nápoles era o lugar que ele tinha se adaptado, era o lugar que ele gostava, era onde ele queria estar. Talvez pelo perfil das pessoas. Né? E era outro mundo. Ele no PSG era, obviamente, um clube de mais... Valorizava mais a grife, menos a relação humana, vamos dizer assim. É um contrato de trabalho, né? E lá no Nápoles tinha essa identificação. E o Cavani é um cara da vida do campo, ele é campeiro. Isso. A casa era não fui na fazenda lá dele, eu fui na casa que ele morava, que já era um sítio, assim, já era uma casa com campo à volta. Mas o Pedro falou um nome que eu acho que é fundamental, que para mim é o que muda essa contemporaneidade do Napoli, mesmo que não tenha sido ele o homem que assinou a súmula dos títulos. Que é o Maurizio Sarri. Naquele momento surgiu o Napoli do Sarri. Isso. O Napoli do Sarri, ele ali, gordinho, fumando cigarro na beira do campo. O Sarri é o que era gerente de banco, né? Isso, exatamente. E depois resolve ser técnico. O cara é gerente de banco, faz jogar, e ali ele faz o time jogar dessa forma, né? Com esses 3 caras na frente, mas um time com um 3-5-2 muito bem composto e com... E ele foge totalmente do padrão do técnico italiano. A Itália produziu muitos técnicos muito bons. Muitos. Talvez o melhor dos nossos tempos aí, o Ancelotti é um fruto disso. Ele não é,
na avaliação de todos e dele mesmo, um revolucionário tático. Não é um Guardiola, não é o Cruyff, não é... Ele é um cara que sabe entender o que tem no time dele. Ele sabe os jogadores e ele sabe como é que ele pode montar melhor e tirar o melhor dos caras. É uma grande virtude de treinador, mesmo sem ser revolucionário tático. O Sarri tinha uma outra realidade disso. Ele era um revolucionário tático pro padrão italiano. O goleiro dele não bate tiro de meta para frente, ele não pensa o time de trás, do último zagueiro até o último atacante, ele pensa num time mais fluido. O time dele troca passe, o time dele evita ao máximo jogar por rebote. O time dele tenta jogar todo o tempo. Era o sarrismo que se brincava na Itália. O Sarribol também virou. Isso. Na comparação com os outros, mesmo técnicos vitoriosos e que não são retranqueiros, tá? Porque eu não quero usar essa expressão para definir todos os técnicos italianos. Por exemplo. Como Conte um pouco mais. Ou Mancini. Que é o atual treinador, né? Que é o atual treinador. Como Mancini, como os Inzaghi, o Simone Inzaghi agora, por exemplo, que está na Inter, não é um cara retranqueiro. Até o Lippi, de certa forma, o grande técnico italiano, campeão do mundo. Não é o Claudio Ranieri, por exemplo. Não é. Ele era o oposto. Ele é um cara que muda o jeito, e daquele jeitão. Que é um cara que falta título, inclusive. Depois o pessoal vai ver que falta título. Mas ele é um cara que... Ele pensa o jogo de outro jeito. Ele era um... Esse sim, ele traz novidade tática pro time. Talvez por isso ele tenha conseguido, com um time obviamente inferior, a gente falou 3 jogadores, tá? Cavani, Lavezzi, Ramsey. Isso. Acho que o Mertens... Mertens um pouco depois ainda. O Mertens já é com o Jorginho, com o Alan, Mas assim, nós não estamos falando das estrelas do futebol mundial. Não. O ala direito era o Maggio, aquele. E ele vai sempre na cabeça, na parte de cima, com esses jogadores. E chegando em Champions League, né, chegando eles chegam a abrir a campanha do Chelsea, campeão da Europa, tem uma goleada que o Napoli abre e o Chelsea vira, né, de 2011, né, tem 12. De 12, né, 12. Nas oitavas de final o Napoli abre 3-0 no São Paulo, o Chelsea tem que virar. Em Londres, por exemplo. Né? E foi a temporada que marcou a volta do Napoli à Liga dos Campeões. Começa a competir na Europa também, fazendo jogos grandes. Quando se estabiliza o time, né? Mas acho que foi uma grande característica, Léo, nesse sentido de buscar o equilíbrio, de fazer a roda girar. O Napoli não é, de fato, uma grande grife do futebol italiano, como são os outros, mas é um clube que soube captar bem talentos no mercado, soube fazer dinheiro com esses jogadores e soube ter resultado de campo com esses caras, ainda que as taças não tenham vindo naquele período. Quando o Napoli se desfaz do Cavani, porque o mercado queria ele, porque ele fazia... Bom, o Cavani ele fez mais de 100 gols com a camisa do Napoli, se eu não me engano, numa média de 140 jogos, o que é uma taxa também altíssima de gols marcados para um clube de médio porte. Quando ele perde o Cavani, ele vai atrás de um outro centroavante, que é o Higuaín. Sim. E ele consegue um cara do mesmo porte, de uma mesma qualidade, com uma mesma quantidade de gols, e que foi um dos grandes artilheiros da geração dele no futebol italiano. Sim. Né? Não só pelo Napoli, mas pela Juventus também. O Higuaín chegou a ser recordista de uma temporada só no campeonato italiano, 36 gols, se eu não me engano. Então, assim, fez a roda girar de uma forma muito interessante, um cara que tem uma visão de futuro muito boa. E antes de falar, de repente, do campeonato italiano de 23, vale fazer o registro da Copa da Itália de 2020, que tinha o Gattuso como técnico do Napoli naquele período. Talvez não tenha sido tão celebrado por conta da pandemia, foi em meio àquele período muito complicado que a gente viveu. E a Itália sofreu muito. A Itália sofreu muito, né? Acho que foi o norte da Itália, Bergamo, foi um horror, né? Teve um jogo da Liga dos Campeões ainda que a Atalanta estava jogando. Que eles dizem que foi uma bomba detonadora. Foi o estopinha, né? Que estourou tudo lá no norte do país. Mas o Napoli encerra um jejum muito grande de conquistas naquele período ali, vencendo a Juventus numa final, nos pênaltis, mas que estava ali pavimentando de novo um caminho muito interessante para ser campeão italiano de novo depois de mais de 30 anos. Isso mostra que a retomada de um clube, eu vejo muita... E aí trazendo um pouquinho para um paralelo aqui do Brasil. Mas o Botafogo, o que o Textor está fazendo no Botafogo é de uma velocidade impressionante. Um clube quebrado, desestruturado. Botafogo, aquele documentário do Botafogo, da volta na Série B, o presidente tá pagando bicho em envelope no vestiário. Que é o tal do, aí o técnico, que é o Marcelo Chamusca, disse, esfrega a mão, bichinho molhado. Cara, olha o atraso.
E aí, olha o Botafogo, nós estamos falando de 2000 e... O Botafogo cai 20, né, se eu não me engano. É um ano... O Botafogo cai na pandemia. Mas isso é um ano antes. O Grêmio joga a Série B em 2022. Isso o Botafogo sobe em 21. Isso aí. Então nós estamos falando de um Botafogo de 3 anos atrás. Sim. Olha a revolução que esse cara tá fazendo. A gente tá falando do Napoli, que começa em 2004, não tinha camiseta para treinar, nem calção, nem bola. 20 anos depois, demorou 20 anos para voltar a ser grande. Isso aí. Para ter algo consolidado. Então, assim, a velocidade com que se faz aqui no Brasil é diferente nesse caso do Botafogo. O Bahia vale o mesmo. Porque o Grupo City comprou o Bahia. O Bahia não vai virar uma super máquina de ganhar títulos. Quem olha o recorte do Botafogo de 23, só o recorte daquele ano, acho que foi um grande fracasso. O Botafogo tava liderando o campeonato com muita folga e de repente entregou pro Palmeiras. Bom, pode ser uma boa leitura, mas também pode ser uma ideia de que o cara tava ali construindo uma ideia, um trabalho... E já chegando. Pra ser, chegando. Mas para ser campeão no ano seguinte... Se a gente for olhar o Bahia, por exemplo, a gente só fechar esse recorte do Brasil, o Bahia fez a melhor campanha... O Bahia não caiu, que era batia e caía, não caiu no primeiro ano. Fez a melhor campanha no segundo ano da história dele nos pontos corridos e tá voltando para a Libertadores depois de 36 anos. Isso aí. Então, assim, tem uma evolução. Se a gente pegar o caso do Napoli, são 20 anos até chegar a esse título, que tem alguns nomes, Lucas, tu estava me dizendo ontem que tu acompanhou muito essa campanha, nomes que hoje são caras badaladíssimos na Europa. Badaladíssimos, né? Inclusive já saíram do clube, porque foram muito assediados naquele período, ainda que haja todo esse imbróglio envolvendo o nome do Osimhen, que foi o principal nome da conquista. Foi parar na Turquia, né? No Galatasaray. Foi parar na Turquia por empréstimo, porque forçou uma saída na janela de inverno do ano passado, isso, né? E aí, inverno nosso, né? Verão deles lá. Sim. Mas acabou ficando insustentável o clima com a torcida depois de ser campeão. Acabou saindo por empréstimo, sem muitos custos para o Galatasaray. Vai ficar até o meio desse ano lá na Turquia. Tá com uma média também impressionante de gols, porque é um 9 de elite do futebol mundial hoje, mas provavelmente quando voltar deve deixar o clube para um outro gigante. E recentemente agora aconteceu com um outro personagem principal, um protagonista, que era o Kvicha Kvaratskhelia, um nome dos mais difíceis, né? Se alguém souber escrever letra por letra do nome dele, eu dou R$100, né? É impossível, né? Georgiano, isso aí. Foi um dos grandes destaques da equipe, agora já foi negociado com o PSG, já jogou também, já fez gols lá na França, mas foi um cara que foi extraordinário na campanha. Certamente. A festa do Napoli, campeão, tinha um canal, um site, que liberou as imagens das câmeras de segurança da cidade. Para as pessoas acompanharem, porque o Napoli jogou fora de casa a rodada do título. Foi contra o Udinese, se não me engano. Isso aí. E tu vai vendo as pessoas, o movimento crescendo, aí tu começa a ver as luzes acendendo, foguete, e aí tu começa a ver, e aí vai vendo as ruas se enchendo. Abriu um site para tu acompanhar pelas câmeras, porque era a comoção dessa geração aí, né? Essa entrevista do Robson de 2000 na primeira temporada do novo Napoli, 2004, ele disse que o estádio na estreia tinha 57 mil pessoas, mas que fora, a torcida foi para a porta do hotel e acompanhou a delegação, que era uma multidão nas ruas. E eles lotaram, em todas as rodadas, eles lotaram o estádio. Né? E ele compara muito a uma paixão que se tem aqui no Brasil. Que nem todas as torcidas na Europa têm essa paixão. Eles vão ao estádio, eles lotam, mas é uma coisa mais comportada, né? Não, e Napoli tem é um estádio enorme, um estádio de Copa do Mundo antigo, não é um estádio, não é uma arena moderna. Sim, isso aí. É o velho estádio, ele mudou de nome, né? Depois agora é Diego Armando Maradona. O estádio Maradona, mas é muito... É o estádio antigo, assim, o estádio de Copa de 90, mesmo. São Paulo, né? São Paulo, isso aí. Até alguns relatos dos repórteres que trabalham lá, na época que a Clara Albuquerque era repórter na Itália, ela contava, assim, que era um dos estádios mais difíceis de trabalhar, mas ao mesmo tempo mais charmosos também por isso, né? É um estádio que eu acho que a estrutura da Copa de 90 ficou lá, e talvez alguma manutenção seja feita, assim, de precisar dar a volta no estádio para conseguir acessar a área de imprensa e tal, dificuldade, distância das coisas para chegar, mas que ainda conserva, e inclusive é muito difícil vencer o Napoli no São Paulo, né? É um dos times que consegue fazer valer o mando de campo muito. O Real Madrid vai lá jogar na Champions e sofre sempre, por exemplo. É raro ver o Real Madrid conseguir vencer o Napoli lá, estava na chave na temporada passada, por exemplo, que foi campeão. Então
são jogos que chamam a atenção, assim, pela forma como a torcida acompanha o time. E eu tava dando uma... Desculpa, Léo, eu tava dando uma olhada nessa campanha de título. Eu tava impressionado primeiro com os resultados do Napoli contra os grandes do país. Fui pesquisar, quem que o Napoli venceu nessa campanha? Ele tinha vencido o Milan, a Inter e a Juventus. Acho que a Juventus, inclusive, os 2 jogos. E a Roma. Mas depois eu parei para ver, não, ele venceu esse, e quando eu me deparei, ele venceu todos os times da Série A. É algo que realmente chama atenção, não é comum o time vencer todo mundo, pelo menos uma vez ao longo da campanha, sendo uma das vitórias contra a Juventus 5-1, foi uma goleada extraordinária naquele momento, e muito beneficiado também por essa rotatividade atual do campeonato italiano. Quem se acostumou a ver a Série A da Itália, viu por uma década a Juventus dominar. Sim. Antes desse período da Inter que o Diverio destacou. Depois vem a Inter. Foram 10 títulos. Foram 10 títulos seguidos. Em sequência, né? Uma hegemonia muito forte. A Juventus, de repente, tem uma queda de rendimento no seu projeto e aí começa a rodar os campeões. Tanto que o Milan é campeão antes do Napoli, no ano anterior. Também fazia muito tempo que o Milan não ganhava o Scudetto. Mas a forma como o Napoli se aproveitou disso e soube entender o mercado, uma equipe muito miscigenada. Tu olha ali, tem um centroavante nigeriano, tem um ponteiro esquerdo que joga muito, que ele é da Geórgia, mas ele tem um volante camaronês, que enfrentou o Brasil na última Copa do Mundo, tem um zagueiro do Kosovo e um zagueiro da Coreia do Sul. Ora, onde é que o Napoli tá achando esses caras? Então, um trabalho de mercado impressionante deles. E hoje joga o Juan Jesus, né? Tava na campanha, né? Ele era reserva, mas... Até final de semana eu tava vendo um jogo do Napoli pela TV, ele tava jogando. Tomou uma dura do árbitro. Diverio, pra gente encaminhar aqui, me lembro da gente ter conversado e tu me contando da tua experiência no sul da Itália. Comida maravilhosa. Sim. Mas uma bagunça. O que mais me impressionou foi... me lembro que a gente, lá em Turim, a gente almoçava por volta de 1h. E lá o almoço foi tipo meio-dia. Aí beleza, senta meio-dia pra comer, come. 2h da tarde eu não aguentava mais olhar pra comida e ninguém tinha parado ainda. Daí a gente vai numa praça, assim, eu falei com a família, assim, pessoal, vamos ali com os jovens, né, com o pessoal que era da minha idade, assim, vamos ali na praça, ali encontrar os outros. Aí beleza, encontramos os outros. Aí ficamos lá, 6h, vamos voltar pra casa lá pra ver o 90º Minuto, que era o programa... que dava no final dos jogos, assim, tipo troca de passes, mas na TV aberta. E nós o balanço final deles. Balanço final, exatamente. Voltamos pra casa, tava todo mundo sentado na mesa ainda. Comendo. Não tinha parado de comer ainda. Do meio-dia às 6 da tarde, tava todo mundo umas cartinhas na mão, jogando alguma coisa. E beliscando. E comida. Como é que vocês conseguem comer tanto? Na época eu era magrinho também, né? Hoje eu aguentaria tranquilamente. E na rua, trânsito, baguncinha, barulho, buzina, todo o tempo buzina. Gritaria. Napoli ainda conserva aquelas coisas de ter as roupas penduradas, sabe? Sim. Aquela coisa assim. Tem um ar de velha Itália ainda em Napoli, bastante. Mais do que até no norte. Mais que no norte. Ou seja, ninguém no fala sul, baixo. Né? Em Trani, que era essa cidade da Puglia, era impressionante, assim. Era a Itália do filme. Era a Itália do filme. Trânsito caótico e ninguém falando baixo. Trânsito tem uma coisa curiosa. Por exemplo, sabe que tu vai ter que dobrar naquela esquina ali. Então tu já vai diminuindo. Aí tu chega na esquina, olha. Lá não, vai na velocidade máxima até a esquina, freia full na esquina, olha, não vem ninguém, dobra e aí sim segue o trânsito. É mais ou menos isso. É uma experiência que quero conhecer. Muito bom. Vamos servir. Estamos em Nápoles, mas aqui também em Nápoles se serve o chá da 5. Pedro, vai no chá da 5 ou vou eu? Acho que dá pra fazer um pouquinho de cada um, né? Um pouquinho de cada um. A primeira sugestão é tua? Nenhuma é minha. Nenhuma é tua, então... Mas é Maradona, de Diego Adios. Tá. Né? E Ultras, que é um filme da Netflix que fala dessa relação toda das essa foi a minha sugestão, né? O Ultras, ele tem Napoli como plano de fundo. Não tem autorização, os direitos de imagem para chamar o clube Napoli, usar o escudo do Napoli, mas são torcedores com a camisa azul celeste e na cidade de Nápoles. E aí mostra muito da cidade, todo o contexto e tal. E a história do Sandro, que é um ultra que ele está banido dos estádios na Itália, mas ele tem muita gente ao redor dele, seus seguidores, e ali o resto do filme vocês precisam assistir, né? Não vou dar spoiler, mas é muito legal, principalmente por esse plano de fundo, assim, mostra muito a cidade, é muito legal. Eu lembro se eu contei aqui que no primeiro jogo que eu fui na Itália, era Torino e Lazio, eu me atrapalhei no horário, eu achei que o jogo era 13h30, o jogo era 3 horas, então quando eu peguei o ônibus para ir pro estádio, lá pro Dele Alpi, ainda na época,
tinha alguns torcedores e tal, e eu, pô, que estranho, né? Fiquei pensando, pô, não falava italiano, e aí o meu irmão de intercâmbio me explicou. E ele disse, olha, não olha muito, quando a gente entra reto, vai direto. Isso que a gente ia nos lugares dos setores de torcida organizada, mas porque esses aqui são os que estão proibidos de entrar no estádio. Os caras se apresentavam na delegacia, o delegado assinava lá o negócio e, bum, ia embora e ia pro estádio. Era muito frequente. Espetáculo, né? Exatamente. E algumas vezes também sem pagar ingresso, né? Muitas vezes sem pagar ingresso. Até eu, inclusive. Pulei o muro do estádio do Dele Alpi para ver para ver a Juventus e Real Madrid na semifinal da Champions League. Eu até escrevi uma vez sobre isso na 0 Hora. Pulei o muro, muita gente pulou o muro naquele jogo, muita gente. E aí, quando eu pulei o muro, o grampo pegou, a grade pegou na minha calça, rasgou de fora a fora. Tá bom, melhor do que a perna, né? Não, a perna foi tranquila. Só fiquei com uma traseirinha ali. Amostra. Cuequinha. E sentou no cimento frio. Por sorte não tinha como sentar, porque era tanta gente no setor, era muito superlotado que eu acho que mal botava o pé no chão, assim, ficava alguém flutuando. Isso é muito futebol, isso é muito futebol dos anos 80 aqui em Porto Alegre, no Beira-Rio e no Olímpico, né? E nessa entrevista que esse jogador dá do primeiro jogo lá da retomada, 2004, 2005, ele diz tinha 57 mil pessoas no estádio, mas o número era muito maior. Claro. Que grande parte entrou sem pagar. Abriram os portões para celebrar. É mais ou menos isso. Vamos seguir adiante aqui, porque futebol é uma viagem. A dica não poderia ser, né, diferente. Nápoles, né? Beleza natural, né? O sul, que é paradisíaco, o sul da Itália. Boa comida. E para quem gosta de futebol, vai ter uma ode a Maradona, né? Tem uns quantos filmes que falam, né? Mesmo filme que não é italiano, que fala de Nápoles, que usa Nápoles como exemplo, principalmente por causa da pizza. Sim. Aquele filme que é o de um livro, Comer, Rezar, Amar, Sim. A parte de comer se passa em Nápoles. Se passa em Nápoles. E outra coisa, né? Do lado, Vesúvio, Pompeia. Né? Então tem toda uma relação histórica também. Aliás, a casa que o Maradona morava tinha vista para o Vesúvio e para a península, para a costa ali, né? Então, e é um passeio fácil de se fazer, né? Tem ônibus rapidinho ali para ir até a Pompeia, enfim, se aproximar um pouquinho do vulcão. É uma bela viagem. Tá louco. Isso um lugar praticamente obrigatório. Dá para fazer de carro? Por exemplo, tu desce em Milão e vai descendo de carro? Sim, né? Inclusive tem um amigo meu que tu deve conhecer, ele é do futsal, o Renato Camarão, ele é marido da Duda, sim, claro. Da Duda do futebol feminino. Ele jogou muitos anos futsal na Itália. E agora, esses dias ele estava ouvindo bola nas costas e mandou uma foto dele na estrada, ele e a família, os filhos dele, o Dudinho e o Tinho juntos, eles na estrada ouvindo, e era a caminho do sul da Itália. Saíram lá de Veneza, foram a Verona, que é a cidade onde ele jogou mais tempo, e a Duda também, e depois eles iam seguir andando pela Itália de carro. Adriano Imperador fazia muito isso também. Descia de Milão, ia para Roma, tinha um barco em Nápoles e tal. É um belo lugar, deve pegava ser muito a Bugatti bom dele normalmente, assim, contava essas histórias. Assim. Não fala das festas que ele fazia no sim. Não, ele ia pra Devia conversar, ser boa, ele ia pra conversar com o pessoal, pra falar de futebol. Experimentar a pista de Nápoles. E em outro cenário, quando ele foi morar em Como, ele fez uma balada na casa dele para evitar problemas com a imprensa. Outro belíssimo lugar. Belíssimo lugar, como eu conhecia, do lago, né? O Lago de Como é famosíssimo, né? E é o endereço dos endinheirados, né? Sim, aliás, vale um exclusivo. Vale um episódio, de repente. Como de fábricas. Na elite do futebol italiano, com fábricas de técnica. Naqueles anos 80, que foi uma leva de brasileiros para a Itália, o Como era o time da primeira divisão. Olha só. Não Muito era dos grandes, voltar, né? como não é até hoje, né? Não. Mas, enfim... Agora. Mas já fez parte do mapa do futebol. Talvez a gente precise um dia, pro pessoal que é mais experimentado aí, para fazer quando o mercado reabriu, os brasileiros que foram jogar lá. Tem muito jogador brasileiro que fez mais sucesso na Itália do que no Brasil, ou tanto sucesso na Itália como no Brasil. O Dirceu é um deles. Campeão italiano com o Verona é uma marca. É uma marca. Tem uns quantos brasileiros que desses anos 80, assim, que foi o grande o salto do futebol italiano no Brasil. Com as transmissões, com o folclore, as narrações, o Jordano Bruno de comentarista, Silvio Luiz... Silvio Lancelotti, e aí começa a descobrir mesmo, misturar a cultura, que eles faziam muito isso, né?
misturar a cultura italiana com a transmissão do futebol. E aí a Globo tentou retomar algo que era aí usando com a ideia da timeline, que é nos dias de hoje, mas o campeonato italiano que chamava a atenção é que o cronômetro era na vertical. Sim. E os minutos iam passando em risquinhos. E a Globo tenta retomar isso há uns 2 anos. E aí o estranhamento absurdo. Eu acho que durou pouquíssimo. Durou porque as novas gerações não entenderam o que era aquele resgate. E aí a Globo busca, inspirada naquilo, mas com uma ideia de timeline, a timeline do jogo, né? Ia ter o cartão amarelo, ia ter o gol, mas aí houve um estranhamento. E a imagem era ruim, né, do campeonato italiano, né? Sim, era... Tu olha um jogo do campeonato italiano, tu sabe exatamente... Olha um jogo daquele ali, tu sabe que é o campeonato italiano, que é os anos 80, o início dos 90. É tudo meio padronizado, assim. Mas a gente... Porque, assim, ver futebol na TV naquela época era uma raridade. Ter um jogo na TV... Sim. Fosse ele do Brasileiro, porque não tinha direitos de transmissão. Isso, via jogo que dava. Fosse do Brasileirão, do Gauchão, da Libertadores, hoje tem um jogo na TV. Cara, aí tu tem todo domingo, né, um jogo. Aliás, o Luciano do Vale foi o cara que revolucionou a forma de fazer esporte nos meios de comunicação no Brasil. Que ele vai para os Estados Unidos, ele vê o que tem lá nos Estados Unidos, os canais já especializados, e ele traz o show do esporte. Show do esporte, né? Isso. Começava às 9 da manhã de domingo. E ele consagra vários esportes, vôlei, boxe, tênis. E lança, né? Maguila, sim. O Maguila vai lutar com o Holyfield, cara. Sim, o vôlei no Maracanã. O vôlei no Maracanãzinho. O tênis com o Luiz Mata, Cássio Mota, Fórmula Fórmula Truck. Caminhão, Aí ele cria a Copa Pelé, que era dos veteranos. Aspirantes. Campeonato de Aspirantes de São Paulo. Sim, ele revoluciona o esporte. Tá nervoso, Rafael Ramos. Tá nervoso. Nós voltamos no Luciano do Vale. Não trouxe um cafezinho pro cara? Não trouxe. Ô, Arruda, o que acontece contigo quando tu tá na produção e tu não leva um cafezinho? Eu recebo uma suspensão de um dia. Uma boa. Não remunerado. Rapidamente, para desespero do Rafael Ramos, eu tava num restaurante, Tempero da Dadá em Salvador, que é um restaurante famoso em Salvador. Aí estamos jantando lá e a parte de cima era um mezanino, o chão era tipo um deck, assim, né, vazado. E entra o Luciano do Vale com a mulher dele. Aí ele morava lá, né? Porto Galinhas, ele morava em Porto Galinhas, mas ele tava no jogo em Salvador, era o jogo do Ronaldinho contra o Vitória. Do Ronaldinho, o Grêmio contra o Vitória, o Grêmio do Ronaldinho. E ele entra e para o restaurante, os caras vão atender e botam. E eu não sei como cai o anel da mulher dele, e cai e passa por entre as frestas daquele deck. Parou o restaurante, os garçons pararam de atender, era todo mundo procurando a aliança da mulher do Luciano do Vale. Muito bom. E ele é uma figuraça, né? Cara super simpático, assim. Seguindo aqui, vamos adiante, o MVP, o craque da rodada. É um craque aleatório dessa vez, né? O Mika Biereth. Ele nasceu em Londres, tem pai dinamarquês, mãe bósnia, joga pela seleção da Dinamarca, cria da base do Arsenal e é atual jogador do Mônaco. Ele fez 3 gols na rodada contra o Nantes, já tinha feito um hat-trick em 8 minutos contra o Auxerre. Ele é o novo centroavante do Mônaco, foi contratado nessa janela agora, depois de ser destaque do Sturm Graz. Da Áustria. Da Áustria. Que é da cidade do Schwarzenegger. Isso, e ele já teve emprestado para futebol holandês, já teve emprestado para outros países, assim. E agora é a grande revelação do Mônaco. Embora nesse momento que a gente está gravando, o Mônaco está enfrentando o Benfica na Champions League e ele perdeu o espaço como centroavante para o Embolô, que é mais experiente, suíço. Mas no final de semana ele brilhou. Brasil na Copa. Sim. Fez gols importantes na Euro agora. E o Mika Biereth. Isso é espetacular do 22 anos futebol, tem. Né? Mas o Pedro fala um craque aleatório, né? Mas não é mais tanto. A geografia do futebol, do centroavante, ela tá mudando fortemente no futebol europeu. E até falei que vale um episódio sobre isso. Os centroavantes... Eu diria exóticos, não tanto agora, mas... Tem o do Sporting, né? Tem 2 do Sporting agora. O Gyökeres, ele é uma máquina, tudo bem. Ele até perdeu um pouco de espaço agora, acho que ele se lesionou um pouquinho. Saída do Rubem Amorim também. Mas já tem um outro, que é um dinamarquês também, que é o Harder. Menino de 19 anos, 20 anos, fazendo gol também todo jogo. Sorloth, do Sorloth, norueguês, do Atlético de Madrid. O Haaland já é uma unanimidade. O Isaac, também centroavante do Newcastle, mais um sueco. Então, assim... A geografia dos centroavantes ela tá mudando, tá indo para cima lá os países nórdicos, um pouco mais pro leste europeu, deixando de ser um monopólio ali de espanhóis, franceses, ingleses e italianos. Podia nascer uma aqui, né? Lá de cada. Aqui tá difícil. Tá difícil, né? Tá duro.
Tá difícil. Eu achei que o Endrick seria... Eu fiquei tão empolgado. Eu achava mais que o Vitor Roque seria, né? E não tá dando. Né? Não, o Vitor Roque no Betis já perdeu espaço. Tá para voltar pro Brasil, inclusive, pro Palmeiras. O Palmeiras queria levar ele, né? Mas o Endrick me parece que tem capacidade para ser esse cara, mas ele não é esse 9 dessa característica. O problema é que é o perfil que esses países estão formando jogadores altos, de imposição, mas também ágeis. Jogadores rápidos, velozes, né? Então, é algo que o Brasil 87 tem um. Olha só. É algo que o Brasil nunca vai fazer, Pedro, porque como surge jogador em árvore aqui, a gente não vai... Certamente isso é um trabalho direcionado. O que o mercado está precisando? Nos clubes pensaram, vamos formar então centroavante rápido, vamos treinar os caras e capacitar os caras. O Brasil não faz isso. Porque o Brasil forma jogador de tudo quanto é jeito, né? De todas as alturas, tamanho, tipo físico, enfim. Vendo o Pedrinho jogar na seleção sub-20, é o 10 clássico, né? É o meia clássico das antigas. Mas no Corinthians ele era um ponto esquerdo. Né? Como sempre. Exatamente. Adora transformar um meia em ponto. O Gabriel Carvalho surgiu no Inter, foi pra ponta. Vai pro lado. O Rodrigo Tabata vem como meia central, que foi no Sporting muito bem, no Portimonense. Vira um jogador de lado. Enfim, por que a gente faz isso? Porque a Europa contrata muito jogador de lado. Só que agora, jogador de lado eles têm. O que eles precisam é esse 9, é o meia. Mas isso é para outro episódio. Boa. Ficamos por aqui? Valeu. Muito obrigado pelo convite. Vou comer ou um sorvete napolitano ou uma pizza napolitana, né? Serve. Ou os dois. Tem importante. E quem quiser comentar que a gente tá comendo demais, que a gente é gordo, pode comentar. E sorvete eu gosto, hein? Menos aí, chocolate. Comenta, mas dá like e assina o canal. E para quem estiver nos ouvindo nas plataformas de áudio, ativa o sininho para receber uma notificação sempre que um episódio novo estiver no ar. O Mapa da Copa tem a produção da Janaína Willi, do Rafael Ramos, que já teve 3 mini infartos ali atrás, porque a gente não para de falar. E a técnica e edição de áudio do Leandro Carvalho. Diverio! Valeu! Obrigado, hein? pelo convite. Te pago a pizza. Vamos ver. Luquinhas, Tamo junto. vem sempre, né? Pô, senti muita falta. Tô precisando voltar, né? Vem. Pedrão, Tamo aí. Até certo? a próxima. Até a próxima. Um abraço para Torre Alba e um abraço para... O encanador do Valtinho. Walter Júnior, que neste momento está lá passando a tarde com o seu encanador. O Valtinho não veio porque deu um problema no banheiro, teve que chamar o encanador. E o cara não foi no primeiro dia. O cara não foi no primeiro dia. Exatamente. Então, Valtinho, você é dos males o menor. Um abraço, e um abraço no teu encanador também.